Olá, começa agora na TV UFMA, o seu canal de ideias, mais uma temporada do programa Sem Filtro. Um espaço que traz personalidades de destaque para uma conversa sem filtro com pesquisadores e jornalistas convidados de diferentes veículos de comunicação. O Sem Filtro é um espaço de diálogos, de ideias, agora com formato diferente. Nossos jornalistas, entrevistadores e convidados estão online para participar deste debate. Destaco que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. O nosso entrevistado de hoje é o professor titular da UFMA e promotor de justiça, Paulo Roberto Barbosa Ramos. E antes do debate, a gente vai para um rápido vídeo sobre a sua trajetória. Vamos lá! Paulo Roberto Barbosa Ramos nasceu em São Luís do Maranhão e hoje é considerado um dos maiores especialistas em direito do idoso no país. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Maranhão e coordenador do mestrado em Direito da UFMA, professor pesquisador do Centro Universitário do Maranhão e promotor de justiça da Ordem Tributária e Econômica do Ministério Público do Maranhão. Paulo Roberto Barbosa Ramos possui notório reconhecimento no trabalho de defesa dos direitos fundamentais das pessoas idosas. Nacionalmente, foi um dos fundadores da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e com Deficiência, ANPID, sendo o primeiro presidente dessa associação. Foi escolhido ainda pelo governo federal para integrar o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Idosas da Presidência da República, tendo sido eleito vice-presidente e presidente desse Conselho Nacional. Os jornalistas convidados para a entrevista de hoje são Kátia Persovisan, advogada e jornalista, e o coordenador de jornalismo da Rádio Universidade, Adalberto Júnior. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Vamos começar a falar de uma das pautas do dia, que é sobre a vacinação. Doutor Paulo, a Anvisa deve se manifestar em breve sobre a possibilidade de reanálise da vacina russa Sputnik. Lembrando que a autorização para importação foi negada pela agência e o Maranhão seria um dos estados aí beneficiados com a vacina. No sentido das urgências do estado e alcance aos grupos prioritários, como é que o senhor avalia essa decisão? Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar de tão importante programa aqui no estado do Maranhão, programa que pertence à Universidade Federal do Maranhão, e está na companhia de jornalistas tão prestigiados e tão talentosos como você, Josi, o Adalberto e a Kátia. Sobre a vacina Sputnik, nós precisamos pensar que nós temos uma agência reguladora, que é uma agência que tem um prestígio a ser preservado. É uma agência muito respeitada, é uma agência de Estado e aquela que qualifica todo fármaco, todo produto que será aplicado na população brasileira. Então, nós temos de ter em vista que nós temos uma agência com muita credibilidade, com muita respeitabilidade, formada por pessoas altamente qualificadas, por cientistas, de modo que nós precisamos sempre colocar no centro da atenção que o trabalho que está sendo desenvolvido por essa agência é sempre um trabalho que merece o nosso respeito e merece a nossa consideração. O fato de a agência não ter aprovado de imediato a vacina da Sputnik não significa que essa vacina não possa vir a ser aplicada futuramente no Brasil. A agência ela se baseou em dados fornecidos pelos próprios produtores dessa vacina, e os dados que foram fornecidos foram insuficientes para que a agência ela desse um parecer favorável. De modo que a agência ela não poderia, diante do não fornecimento de todas as informações, aprovar essa vacina, porque ela estaria ferindo a própria legislação brasileira. Não há nenhuma conduta, nenhuma atitude da agência de querer inviabilizar a vacina. Ela está apenas cumprindo um protocolo. E os protocolos, eles são estabelecidos pela legislação. Se a agência fizesse de uma forma contrária, ela estaria ferindo a lei, estaria ferindo a sua própria razão de ser, que é garantir a segurança da saúde dos brasileiros a partir dos dados que são fornecidos justamente pelos laboratórios, pelas empresas que produzem medicamentos, vacinas, seja o que for, que serão depois aplicados na população brasileira. A emergência, nesse caso, não justifica, em hipótese alguma, a aprovação de qualquer medicamento, de uma vacina, se os dados
não forem fornecidos a contento de acordo com o que a legislação estabelece. Então, essa urgência, ela pode, em muitas situações, ser pode ser perigosa para a saúde da população brasileira. Eu não vejo aí que as coisas se confundam. A agência agiu corretamente. Essa é a leitura de todos os grandes cientistas, não somente do Brasil, como também de todo o mundo. Ótimo, então. Vamos para a roda. Adalberto, fique à vontade. Maravilha, maravilha. Olá, promotor. Olá a todos vocês que estão participando aqui. A Josi e a Kátia, agradecendo aí pelo convite da TV UFMA. Promotor, ainda sobre essa questão, esses países que estão utilizando a Sputnik V, eles são países bem menores, né? Dos mais expressivos, dos maiores países estão aí o México e a Argentina. Os demais países são vários que estão utilizando a vacina, são países menores, né? E indica-se aí de até uma facilidade de maior influência no poderio da Rússia, né? Enfim, que é um país gigantesco, que tem uma amplitude geopolítica gigantesca também. Mas não tem aí uma certa contradição, né? Nesses países não tem nenhum tipo de agência que seja, pelo menos, compatível com a nossa Anvisa, que é muito competente, claro, tem que se levar em consideração todos esses parâmetros científicos, né? Por que essa expansão toda nesses outros países e aqui existe essa dificuldade? Não estamos aí diante de uma situação emergencial, uma situação de emergência, claro. Reforço, lembrando que é preciso, dados são necessários para que essa chancela seja dada. Enfim, como é que o senhor faz essa relação, esse relacionamento do país, do Brasil com a Rússia, a Anvisa, propriamente dita, e esses outros países onde há uma expansão maior, lembrando que o México e a Argentina já estão usando essa vacina? Adalberto, você levanta uma questão muito importante, a questão geopolítica. Em mais de 60 países, eles já estão aplicando a vacina Sputnik. Ocorre que, nesse cenário geopolítico, alguns países eles são mais expressivos e possuem agências regulatórias, agências de fiscalização de grande expressão global e que precisam preservar a sua credibilidade. Entre essas agências se encontra a agência chamada Anvisa, a do Brasil, que possui um prestígio que deve ser mantido como inabalável no âmbito global. Então, nós temos agências equivalentes nos Estados Unidos ou no âmbito da União Europeia, de modo que nós não podemos correr esse risco. O Brasil é sempre muito criterioso e tem um grande prestígio nessa área de vacinas. Todos os cientistas, os jornalistas de grande prestígio no Brasil, seja na imprensa escrita, seja na televisionada, nos meios digitais, eles têm expressado justamente este pensamento. Os países, salvo esses aos quais se referiu na América Latina, principalmente México e Argentina, eles estão sob a influência da Rússia. É uma questão geopolítica, não necessariamente que eles tenham agências tão qualificadas e tão importantes como a agência que o Brasil possui. Veja que na União Europeia a Sputnik ela não teve oportunidade de aprovação, assim também não teve nos Estados Unidos. Então veja que também há um elemento de geopolítica, a geopolítica da vacina. A China ela tem utilizado muito bem essa questão da vacina como elemento no contexto geopolítico. O Brasil, ele está se equilibrando nesse processo geopolítico por conta de nós termos uma agência que é técnica nesse processo de avaliação. Isso demonstra que as nossas instituições estão cada vez mais fortes, que elas não estão sendo conduzidas pela vontade política simplesmente, o que pode colocar em risco a saúde da população. Essa questão emergencial é importante, nós precisamos identificar os países que foram contemplados pela Sputnik russa e verificarmos se esses países possuem agências, cientistas, instituições
capazes de avaliar com critérios científicos, sanitários de excelência, assim como a agência brasileira, observando protocolos e mecanismos legais postos. Nós não sabemos. Essas vacinas podem ser introduzidas porque os mecanismos de que eles dispõem podem ser muito mais frágeis, mais simples. Então, é por isso que essa questão da emergência, ela não pode concorrer, ela não pode rivalizar com a cautela, com as preocupações que a nossa agência tem adotado. Kátia, por favor. Quero agradecer o convite muito honroso pela produção do programa, a oportunidade de estar aqui ao lado do meu colega Adalberto, entrevistando o Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos, um ícone do Ministério Público Estadual, com larga atuação. Muito obrigada a todos. Eu estava ouvindo vocês falando a respeito da importação da vacina Sputnik e brilhante a argumentação do Dr. Paulo Roberto. Não obstante, eu queira crer que nesse exato momento nós estamos lendo a realidade através de uma lente política, não técnica. Veja bem, e aí eu quero comentar esse aspecto com o doutor Paulo Roberto. Os nossos tribunais superiores, eles já têm critérios para a utilização de medicamentos que não estão registrados. Uma vez esses critérios sendo obedecidos, o remédio pode sim ser utilizado, ainda que não registrado. E aí eu quero pegar essa similitude de um remédio que não está registrado, mas que, se obedecer a determinados critérios, ele pode ser utilizado pelo cidadão, e saber o senhor promotor se nesse exato momento, não obstante os critérios técnicos observados pela Anvisa, nós não temos sido guiados por uma questão muito mais política do que propriamente técnica. Porque se nós temos estudos estrangeiros que autorizam o uso dessa vacina, e aqui eu não quero tecer nenhuma crítica ao papel exercido pela agência, a quem reputo séria, a quem reputo técnica, mas eu só me detenho ao olhar de que nesse exato momento nós não estamos analisando a realidade com as lentes da política. Kátia, excelente pergunta. Eu só acho que um erro não pode justificar um outro. Há um equívoco nesse excesso de judicialização de questões políticas ou de interferência do Poder Judiciário nas questões de saúde. O fato de o Poder Judiciário estar vindo, já faz algum tempo, tenha tomado essa atitude de interferir de maneira assintosa em questões sanitárias, obrigando internações, estabelecendo tratamentos, não significa, apesar de, se nós formos analisar uma perspectiva humanitária, ser louvável, mas tecnicamente é uma questão errada. O Poder Judiciário, ele não é preparado na área de saúde, ele não pode ter essa capacidade de dizer o que é certo, o que é errado para as autoridades sanitárias. Aí há um abuso do Poder Judiciário, de modo que nós não podemos justificar um erro com outro erro. O Poder Judiciário, nesse tipo de questão, ele deve ser absolutamente contido, deixar que aquelas autoridades, os cientistas, as pessoas efetivamente capacitadas na área, deem a posição que deva a ser adotada para o bem-estar da população. Nessa perspectiva, eu veria uma invasão política se o Poder Judiciário determinasse que os brasileiros devessem ser submetidos ao Sputnik sem a aprovação da Anvisa. Aí sim, eu veria uma interferência indevida de natureza política por parte do Poder Judiciário, na medida em que
a autoridade para dizer se determinado medicamento deve ser aplicado ou não, determinada vacina ser aplicada ou não, é da Anvisa, não é do Poder Judiciário. Aí não há nenhuma lesão concreta à população, porque o poder público brasileiro, o poder executivo, devia ter tomado medidas antes, preventivas, para evitar carências de vacinas. Todos os governos estaduais, municipais e o federal deveriam antes ter tomado as medidas necessárias para evitar a expansão dessa pandemia. Se não tomaram, eles não podem agora, por conta desse fato novo, que é político também, querer submeter a população brasileira a um risco e tirar vantagens políticas dessa questão. Quem vai decidir essa questão e quem é responsável por essa questão é a Anvisa. O Poder Judiciário não pode, em hipótese alguma, sob pena de estar abusando de sua autoridade, abusando do seu poder, abusando de suas competências, obrigar a importação de medicamentos que não foram autorizados pela agência competente. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, não sai daí.